Atenção porque vai começar a aula de matemática. Boa tarde, galera. Vamos lá para mais uma aula de matemática, né? Para ficar nos trinques. Vamos lá. Vamos começar com a correção da aula passada, né? Das questões do SAEB que ocorreu no ano de 2013. A primeira questão dizia o seguinte: foi feita a medição do comprimento da parede de uma sala, utilizando como instrumento de medida uma fita métrica, certo? De apenas 80 centímetros. Olha lá. Essa medição correspondeu a 5 medidas e meio da fita. Quantos metros de comprimento tem a parede? Então, ó, começamos a analisar o seguinte caso. A fita métrica tem apenas 80 centímetros, certo? Ok? 80 centímetros. E podemos perceber que a medida da parede deu 5 medidas e meio, né? 5 medidas e meia. Beleza. Para fazer isso no passo a passo, eu vou fazer o seguinte caso. 80 vezes 5. Eu vou ter uma medida aí de 400 centímetros, né? Mas temos que lembrar da meia, né? Da meia medição aí. Eu sei que a metade de 80, ou seja, vai dar a metade da fita métrica, né? Lá vai dar a metade da fita métrica de 80 centímetros. Eu vou ter aí 40 centímetros a mais. Eu tenho a medida de 80 centímetros mais 40 centímetros. Com isso eu posso fazer uma pequena soma aí. 400 mais 40. Ok? E vou ter o comprimento aí de 440 centímetros. Professor, acabou aí? Acabou não, ó. A pergunta é o seguinte: quantos metros de comprimento tem a parede? Né? Quantos metros? Mas a unidade que a gente está usando aqui é o centímetro. Beleza? Na aula passada, eu disse para vocês que 1 metro tinha 100 centímetros, né? 1 metro tem 100 centímetros. Só que ele quer saber um valor X em metros. E eu tenho 440 centímetros. Regra de 3 aí, a regra de 3, né? Eu tenho aqui 440 é igual a 100x, né? 100x, ó. Eu fiz uma regra de 3 aqui e multipliquei esse seguinte caso, ó. 100 vezes x e 400 vezes 1, ok? Então, isolando x, eu tenho 440 dividido por 100, né? Dividido por 100. Corto aqui, eu vou ter 44 dividido por 10, né? Isolando o x, eu tenho um valor de 4,4, né? Então, eu posso afirmar que x é igual a 4,4 metros. Então, ó, 5 medidas e meio dessa fita aí vai dar um valor de 4,4 metros, ok? Veja aí como é fácil, né? A conversão aí. Só lembrar que 1 metro eu tenho 100 centímetros. Fazendo aí meio pelos extremos aí, dá uma regra de 3, né? E aí, só correr pro abraço. A resposta é 4,4, ok? Vamos lá, galera. Próxima questão, né? Então, essa daí é do SAEP, ok? Muito simples também. Diz o seguinte: para fazer um suco, Lourdes usou 1.600 ml de água, ok? Quantos litros de água Lourdes usou para fazer esse suco? Então, só analisar. Ela usou 1.600 ml, né? ml.
E ele quer saber isso em litros. Então, 1 litro equivale a 1000 ml, né? A 1000 ml. Ok? Se 1 litro equivale a 1000 ml, é só você analisar. Olha. E eu tenho o que aqui, ó? 1.600, né? 1.600 ml. Ok? E quero saber ele em litros. Novamente, uma regrinha de 3 aí, né? Eu vou ter que 1000 ml é X igual a 1.600, né? Coloquei até um zero a mais aqui, ok? Isso equivale a X 1.600 dividido por 1000, né? Por 1000. Corta esse zero com esse com esse, sobra quanto? 16 dividido por 10. Então, 16 dividido por 10, eu tenho um valor de 1,6 litros, né? A resposta aí seria a letra A, ok? Muito fácil. Lembrando que tudo vai se resumir em uma regra de 3 aí, essas conversões, ok? Então vamos lá. Vamos lá para a próxima questão, né? Olha, agora apareceu uma coisinha linda ali para a gente fazer uma questãozinha com ela, né? Olha, uma lesma. Então diz: uma lesma anda 25 centímetros em 1 hora. Quantos metros percorrerá em 2 dias? Olha, essa daí é muito fácil, ó. 25 centímetros, né? Em 1 hora. Então subentende-se o seguinte: se em 1 hora ela andou 25 centímetros, eu posso fazer o seguinte caso. Primeiramente para um dia. Um dia, eu sei que tem 24 horas, né? Faço o primeiro cálculo. 24 vezes 25 centímetros, né? Eu tenho um total de 600 centímetros por dia. Então, a coitada da lesma só vai andar 600 centímetros por dia. Só que lá no enunciado ele diz o seguinte: quantos metros ela percorrerá em 2 dias? Então, se um dia equivale a 24 horas, e eu já tenho um valor percorrido em um dia, é só multiplicar por 2, né? 2 vezes 600, eu tenho um valor de 1.200. Então, posso afirmar que em 2 dias ela percorreu 1.200 centímetros. Beleza? Só que, lá no enunciado, ela também quer em metros. Perceba lá que ele deu o valor em centímetros, mas ele quer que converta para metros, né? Então, novamente, o cálculo. 1 metro equivale a 100 centímetros, né? Vou colocar aqui. E a coitada da lesma só percorreu 1.200 centímetros. Eu quero saber isso em metro, né? Eu quero saber isso em metro. Novamente uma regrinha de 3, né? Uma regrinha de 3. Eu vou ter que 100 x é igual a 1.200. X é igual a 1.200 dividido por 100, né? Corta aqui, corta aqui. X é igual a 12 metros. Muito fácil também essa conversão, né? A coitada da lesma só percorreu 12 metros nesses 2 dias. Ok? Muito simples essa questão, né? Vamos lá, galera, para mais uma questão aí para vocês ficarem craque nesse conteúdo, né? Na questão 4, né, você percebe uma bebezinha ali em cima de uma balança, né? E essa questão é do projeto Conseguir, né? Então vamos lá. Aninha nasceu com 3,250 kg, ok? Ou seja, 3,250 kg. A figura mostra Aninha sendo pesada com 1 mês de idade. Quanto ela engordou em gramas em seu primeiro mês de vida? Então, ó, perceba que a Aninha foi bem alimentada lá, né?
Se eu olhar lá na balançazinha, né? Então vamos lá. Quando ela nasceu, ela tinha 3,250 kg. Quando eu colocar ela na balança, eu vou olhar lá na balançazinha e perceber que o ponteirozinho passou um pouquinho de 4 quilos ali, né? Então, Aninha, após 3 meses, foi para 4,1 kg, ok? 4,1 kg. A pergunta era só o seguinte: saber quanto ela engordou. Aí, só fazer uma pequena subtração, né? Eu tenho um valor que a Aninha tem atualmente, depois dos 3 meses, menos o que ela tinha quando nasceu. E percebemos aí pela subtração que ela engordou 850 gramas, ok? Então a Aninha, depois dos 3 meses, engordou 850 gramas. Letra D, na verdade, na resposta, letra D. Então vamos lá, né? O nosso próximo conteúdo vai ser falando das propriedades da potenciação e notação científica, né? Analisem o gatinho aí. E eu vou deixar aqui no cantinho para a gente ver no final da aula se isso está correto, ok? Vamos lá para o próximo slide. Potenciação. Vamos lá, vamos passando aí. Ele diz o seguinte: a potenciação, né? Ela vem para suprimir um caso, ou seja, imaginem lá você fazer um cálculo dessa forma, né? Ó. Né? Isso daqui eu posso substituir por uma coisa mais simples de ser apresentada, né? Como diz até aí nessa definição. A potenciação é a operação matemática baseada em um produto na qual os fatores são o mesmo número real. Mas o que seria esses fatores, né? Então aqui eu tenho umas multiplicações aí de 3, né? Só que ele repetido 7 vezes, né? Com isso, eu vou ter o seguinte caso. Como esse 3 aqui ele está sendo repetido 7 vezes, eu tomo ele como uma base, né? Como uma base, ok? Como uma base. Só que ele está sendo repetido aqui 7 vezes, né? 7 vezes. Beleza. Seria o correto eu afirmar que é isso? É? Sim ou não? Cuidado, né? Cuidado. Isso daqui está errado. Lá na potenciação, eu vou ter a seguinte forma: A elevado a N, ok? Aonde eu tenho que A é a minha base e N o meu expoente, certo? Expoente. Eu tenho que N é meu expoente, certo? Beleza, muito fácil. Agora dá para entender o seguinte caso, que esse N é o número de repetição que esse número aparece, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Opa, então, se eu tenho o 3 como base, né? O 3 é o número que vai vir aparecer aqui. E o 7 é a quantidade de vezes que ele aparece. Então, eu tenho o seguinte caso ali, ó. 3. Vamos fazer com outro valor, né? 4 vezes 4 vezes 4. O 4, ele está multiplicando por ele mesmo. Ou seja, 3 vezes, então eu tenho que a base é 4. E o número de repetição dele vai ser o meu expoente, certo? Então aí eu tenho um valor de 4 elevado à terceira, certo? Então guardem isso daí, ó. A é a minha base, né? E N vai ser o expoente. Mas o que seria o expoente? A quantidade de vezes que esse número é
repetido. Então, n é o meu expoente, é a quantidade de vezes que esse número é repetido, ok? Então, vamos lá, vamos aprender algumas propriedades no próximo slide, ok? Vamos lá. Eu posso perceber que a potenciação ela vai ter 8 propriedades. O que é propriedades? São os casos que vão aparecer dentro da potenciação, certo? O primeiro é o expoente zero. Lembrando lá, vou deixar até aqui no cantinho também, né? Ó. A é a base, e N o expoente, certo? Ó. N o expoente, certo? Só que perceba o seguinte, aí na primeira potenciação, ou na primeira propriedade de potenciação, eu tenho o seguinte caso, que o N aqui, o expoente, ele é zero, né? Então, um exemplo aí, como que está aí, 9 elevado a zero, ele é igual a 1, certo? 34 elevado a zero, ele também é igual a 1. 90 elevado a zero, ou seja, o expoente ele vai ser zero para esse caso. Vocês vão perceber que todo e qualquer número elevado ao expoente zero, ele vai ser igual a 1, ok? Beleza? A outra propriedade é o expoente unitário. O que seria esse expoente unitário? Esse expoente unitário é todo e qualquer número elevado a 1, é ele mesmo, certo? Vamos lá, eu só não entendi não, vamos lá. Eu tenho 10 elevado a 1, então esse valor também é 10. Eu tenho 12 elevado a 1, esse valor vai ser 12. Então todo número elevado a 1 é ele mesmo. Isso aí é muito fácil, né? Vamos lá, para o próximo slide. Isso aí tá muito fácil, né? Vamos. Sim, só lembrando uma observação, né? A base A, ela tem que ser o quê, ó? A base A, ela tem que ser diferente de zero, ok? Diferente de zero. E pertencente aos reais, ok? Então ela é diferente de zero, mas pode ter outros valores, beleza? Na multiplicação, né, de potências de mesma base, eu vou ter um sistemazinho aí muito interessante, aonde eu tenho o seguinte, a base, né, lembrando que a base é A pode assumir qualquer valor diferente de zero, né, então tenho lá, ó, 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a quarta, né? Então, ó, beleza que eu tenho as potências aqui, né? Só que eu tenho as bases iguais, ou seja, eu vou ter que fazer cálculo com essas bases? Não, muito simples, olha o que eu vou fazer, ó. Olha o que eu vou fazer aqui, ó. Vou repetir a base, vou repetir essa base e vou somar os expoentes. Vou pegar 3 mais 4, beleza? Então, vou repetir a base 2, peguei esse expoente aqui e esse e fiz uma soma entre eles, ó, 3 mais 4. Novamente, vou repetir a base, né? Vou repetir a base e faço 3 mais 4 é igual a 7. Então, ó, perceba o seguinte, de 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 4, eu tenho o seguinte caso, repito a base porque eles são iguais e somo o 3 mais 4, eu tenho um valor 7, ok? O outro exemplo ele mostra aí diferente, ó, utiliza o número 4, né? Ó, 4 vezes 4, né? 4 vezes 4, aonde os expoentes aqui são 3 e 6, né? Ó, mudou. Mas qual é a base? A base não é igual, ó. Então eu tenho que 4, né? Elevado a 3 mais 6. Que eu estou somando os expoentes na multiplicação. Vou repetir essa base, né? Vou repetir essa base. E faço 3 mais 6 é igual a 9. Então eu tenho uma base 4 elevado à nona potência. Ok? Beleza?
Vamos lá, continuando na divisão de potência, certo? Ou seja, agora a gente fez a multiplicação, agora eu vou para a divisão. Lá na multiplicação eu fazia a soma dos expoentes, não é verdade? Agora eu vou fazer a subtração. Por exemplo, pode-se vir uma divisão dessa forma, ó, 4 elevado à quinta, né? Dividido por 2 elevado à sexta. Então vamos lá, ó. Na divisão de potência de mesma base, ó, divisão de potências de mesma base. Então eu vou ter lá, ó, 4 elevado à quinta, né? Vamos fazer uns outros exemplos aqui. Dividido por 4 elevado à sétima, né? 4 elevado à sétima. Beleza. Ou pode aparecer também em forma de fração, né? Pode aparecer de forma de fração. Tudo é uma divisão. Dessa forma a divisão, dessa forma a divisão, ok? Então, podem ficar despreocupados. Nesse caso, vai se fazer a mesma coisa, ó. Bases iguais, né? Vamos fazer essa aqui. 4 dividido por 4, 5 e 7, né? 4 elevado à quinta e 4 elevado à sétima. Vou repetir a base. Eu vou fazer até de outra cor, né? Vou repetir a base. Só que lá eu fazia o seguinte, na multiplicação, eu somava os expoentes. Aqui eu vou subtrair, né? Vou subtrair. Olha, ao invés de somar, eu faço a subtração, né? Vou repetir a base e faço o cálculo, né? Tenho R$5, mas devo 7. Então, eu vou ter um débito de... Aliás, eu vou ter uma dívida, né? Não é nem um débito, uma dívida de menos 2. Então, essa divisão aqui de mesma base, aonde eu tinha 4 elevado à quinta e 4 elevado à sétima, fiz a subtração, eu tenho uma resposta com a mesma base, né? 4 elevado a menos 2, ok? Então perceba aí que aqui é só uma subtração. Vamos fazer aqui, por exemplo, vamos aproveitar esse que está aí no slide, 5 elevado à sexta, dividido por 5 elevado a 1, não é verdade? Por 5 elevado a 1. Com isso, eu tenho o seguinte caso, 5 elevado a 6 menos 1. Ok? Vou repetir a base e subtrai 6 menos 1, 5. Não é verdade? Então eu tenho que a resposta dessa divisão aqui, de mesma base, é 5 elevado à quinta potência. Ok? Muito fácil, né? Vamos lá, vamos passando aí. Vamos lá, né? Para a próxima parte. Agora eu tenho potência de potência, né? Olha, digamos que apareça, eu vou aproveitar o exemplo ali já, ó. 4 elevado à sétima elevado à quinta, ok? Quando ocorre isso daqui, ó, perceba que eu tenho um valor só dentro do parênteses, eu vou repetir essa base, né? E multiplicar os expoentes entre si, ó. Então vai ficar o seguinte, 4 elevado a 7 vezes 5, ok? 7 vezes 5, né? Aonde eu tenho que 4 é igual a 7 vezes 5, 35, ok? Lá no exemplo, lá aparece o seguinte caso, 4 elevado a sétima elevado a 2 ainda. Repito a base, vou repetir a base, e faço 7 vezes 2, que dá 14. A mesma forma aqui, ó. Ok? Beleza? Na potência cuja base é uma divisão ou um produto. Eita, aí a coisa começa a diferenciar um pouco, mas vamos perceber o seguinte, eu tenho lá 4 vezes 5, né? Elevado a apenas um expoente. Nesse caso aqui você percebe que eu tenho 2 expoentes, mas nesse outro caso eu tenho só um expoente.
Isso é a mesma coisa que fazer o seguinte caso, ó. Eu tenho 4 vezes 5, vou repetir o 4 vezes o 5, né? E esse expoente aqui passa a ser o expoente de ambos, ok? Tanto o expoente do valor 4 quanto o expoente do valor 5, ok? Na divisão ocorre a mesma coisa, ó. Se ela vir em forma de fração ou se ela vir naquela outra forma, certo? 4 dividido por 5 elevado ao quadrado, né? Isso daqui eu posso escrever dessa forma também, ó. 4 elevado ao quadrado dividido por 5 elevado ao quadrado, ok? Ou, isso daqui pode ficar 4 ao quadrado dividido por 5 ao quadrado. Lembrando que ambas aqui podem ser a mesma divisão. Ela pode aparecer dessa forma ou em forma de fração, ok? Beleza? Então vamos lá, continuando a nossa aula, vamos para o próximo slide. Então ele diz, ó, agora pode aparecer também o caso, né, do expoente negativo, né? Quando eu tenho um expoente negativo, ocorre esse caso, ó. Inverto aqui, fica como se fosse 1 dividido por 3, né, elevado ao quadrado positivo. Então o que eu fiz aqui, ó? Quando eu tenho um expoente negativo, eu tenho o mesmo valor da inversão dele, né? É como se aqui embaixo desse 3 ele fosse dividido por 1, ok? Expoente negativo, inverto a ordem deles aí. Então eu tenho o valor de 1 dividido por 3 elevado ao quadrado, ok? Beleza? O outro caso de potência com expoente racional, né? Olha aí. Então, quando aparece dessa forma, ó, 4 elevado a 2/3, né? Isso daqui eu posso escrever em forma de radical. O que seria um radical? Uma raiz, né? Então, eu tenho a raiz, né? O 4 ele vem para dentro da raiz, certo? O valor de baixo, ó, esse 3 aqui, esse 3, ele vai ficar aqui fora da raiz e o 2 acompanha o 4. Beleza? Então, muito simples aí. Vamos fazer um outro exemplo aqui. Um outro exemplo qualquer. Não botar o meio não, vamos botar 3/6, né? Então, isso daqui eu posso escrever dessa forma, ó. Vou repetir o 5 aqui dentro, né? O 6, ele fica do lado de fora e o 3 acompanha o 5 para dentro da raiz, ok? Muito simples aí, né? Muito fácil essas propriedades, ok? Então vamos lá agora para a notação científica, certo? A notação científica, ela é muito utilizada na área de física e química, certo? Na parte das ciências, ok? Aonde eu tenho essa notação aqui, ó. Eu tenho essa notação aqui, ó. A vezes 10 elevado a 1 expoente n, ok? Aonde esse expoente n, ele pode assumir qualquer valor, ok? Nos inteiros, ok? Para os inteiros. O n, ele vai assumir valores para os inteiros. Na notação científica, prestem atenção aí. Lembrando que esse valor A, ele tem que ser maior ou igual a 1, né? E menor que 10. Beleza? Ó? Então, o valor A, ele tem que ser maior ou igual a 1 e menor que A. Para que isso, professor? Pelo seguinte caso. Notação científica, ela serve para representar um número muito grande, certo? Ou um número muito pequeno. Aproveitando essa base aqui, ó. A base 10, ok? Como, por exemplo, no primeiro exemplo aí, ó. Eu tenho 100, né? 100, eu posso representar ele dessa forma, ó. 10 elevado, ou seja, quantas vezes eu vou multiplicar o 10 para dar 100? Ou seja, 10 vezes 10 é igual a 100, não é verdade? Só que na notação científica eu posso
representar ele dessa forma, ó, 10, ou seja, como a gente viu lá em potenciação, o 10 ele aparece duas vezes, é justamente o valor do meu expoente, ok? O outro exemplo é 20 mil, né? 20 mil, ó. 20 mil é a mesma coisa que eu fazer o seguinte caso, ó. 2 vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10. Ou seja, eu vou repetir a multiplicação por 10 4 vezes, ok? Para facilitar, eu posso fazer o seguinte, ó. 2, perceba que a multiplicação foi só por 10 aqui, então a base é 10, né? E vou colocar o expoente 4. Mas aí você fala, aí vocês perguntam, professor, mas e por que aqui apareceu 10 4 vezes e o 2 não? Porque quando eu fizer, ó, 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, eu tenho um valor de 10 mil. Multiplicando por 2 vai dar um valor de 20 mil, né? Só que na notação científica, a base aqui vai ser sempre 10, certo? Na notação científica, a base é sempre 10, ok? Então, ó, lá no exemplo C, eu tenho um valor de 2.340.000, que pode ser representado por 2,34 vezes 10 à sexta, ok? Vamos passar para o próximo slide. Assim, tem o exemplo D aí, ó, que já é com um número muito pequeno, né? Ó, vamos analisar o seguinte caso, ó. Eu vou ter 0,0004, ok? 004, aonde isso é um número muito pequeno. Só que ele possa ser representado por 4 vezes 10 elevado a menos 5, né? Ó. Então perceba aí que agora já aparece o sinalzinho negativo aqui no expoente, né? Aparece o sinal negativo no expoente aqui. Por quê? Quando o número é muito grande, o expoente ele sempre vai ser positivo, certo? Quando o número é muito pequeno, o expoente sempre vai ser negativo. Lembrando que esse expoente ele pode variar, certo? Ok? O outro exemplo aí, ó, 0,003, é a mesma coisa de escrever ele como 3 vezes 10 elevado a menos 3, ok? Vamos lá para o próximo slide. Então ele diz o seguinte, ó, na notação científica eu tenho algumas observações, certo? Quando o número é muito grande, essa vírgula ela sempre vai para a esquerda, né? Como assim, professor? Como assim? Digamos que eu tenha lá o valor de 1.200.000, né? 1.200.000. A vírgula ela vai partir para o lado esquerdo, ó. Então ela vai vir daqui, né, até chegar aqui. Mas por que a vírgula não andou mais para cá? Lembrando, ó, que ela tem que ser maior ou igual a 1 e menor que 10. Quando eu faço 1,2 vezes 10 e vejo quantas casas a vírgula andou, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Então ela andou 6. Lembrando que esse é um número muito grande, né? Ela andou para a esquerda, o expoente aqui vai ser positivo, né? Ó. Perceba que ficou 1,2. Ele é maior que 1 e consecutivamente menor que 10, ok? Para números muito grandes, a vírgula anda para a esquerda, certo? Aonde eu tenho que seguir essa regrinha. Maior ou igual a 1 e menor que 10, ok? Quando o número é muito pequeno, e quando o número for muito pequeno, professor? Por exemplo, ó, 0,0032, ok? Eu tenho o seguinte caso. A vírgula agora ela anda para a direita, certo? Ó, ela vai andar para a direita, ou seja, a vírgula, né, ela vai andar para a direita. Não vou fazer a conta com esse zero aqui. Esse zero aqui, eu esqueço ele. Eu só vou contar da onde a vírgula parte até onde ela chega. Lembrando que ele tem que ser maior que 1, né? Então a vírgula ela vai fazer isso, ó.
1, 2, 3, 4 casas, ok? Foi 4 casas. Qual o número que eu vou representar? Se a vírgula parou aqui, eu vou ter 3,2 vezes 10 e vejo quantas casas a vírgula andou. 1, 2, 3, 4. Menos 4. Lembrando que o expoente é negativo, ok? Vamos lá, continuando. Vocês vão ficar craque em notação científica. Lembrando que isso tem uma importância muito grande na área de química, física e alguns cálculos muito grandes da matemática, ok? Então vamos lá. Vamos passando aí para ver aonde chegamos, né? Opa, agora eu tenho as operações com notação científica, especialmente aí a multiplicação e a divisão, certo? No primeiro caso ali, eu tenho 1 vezes 10 elevado ao quadrado, né? Vezes 4 vezes 10 elevado à quinta, ok? Aqui, eu tenho que prestar atenção no seguinte caso, ó. Eu vou multiplicar 1 pelo 4, né? Então vai ficar 1 vezes 4, né? A base, como a base, aqui ó, tenho 10 e 10, eu vou repetir essa base, ok? Repetindo a base, lá na multiplicação, lá em potenciação, eu vi que eu somo os expoentes, ok? Então isso vai ficar 1 vezes 4 é 4, repete a base 10 e soma os expoentes, beleza? Ó? Então eu tenho um valor de 4 vezes 10 elevado à sétima, ok? Do exemplo de baixo, eu vou pegar 4 e multiplicar por 2, certo? 4 e multiplico por 2, aonde eu tenho que 4 vezes 2, ó, 4 vezes 2, né? 4 vezes 10 elevado a menos 3, vezes 2 vezes 10 elevado a quarta, ok? Multiplico 4 por 2, que vai dar 8, ok? Vezes 10 elevado ao seguinte, ó, só que aqui apareceu menos 3 mais 4, né? Vou repetir isso daqui, que eu já fiz o cálculo com ele e faço. Devo R$3 lá na venda. Vou com R$4 e pago, me sobra apenas R$1, né? Então eu tenho que é 8 vezes 10 elevado à primeira, ok? No caso da divisão, como a gente já viu lá em potenciação, eu vou ter a subtração dos expoentes. Por exemplo, 3 vezes 10 elevado ao quadrado, dividido por 2 vezes 10 elevado à quarta, ok? Com isso, eu tenho 3 dividido por 2, vou repetir a base, né, as bases, ó, 10, e subtrai os expoentes, vai ficar 2 menos 4, ok? 3 dividido por 2, eu tenho um valor de 1,5, né? Vezes 10, ok? Eu tenho apenas R$2, mas devo 4 na cantina, eu fico com menos 2 lá, né? Fico devendo R$2 na cantina ainda, ok? Então vocês percebam o seguinte, quando eu tenho a multiplicação, eu faço a soma dos expoentes, ok? Quando eu tenho a divisão, eu tenho a subtração dos expoentes. Mas lembrando que eu tenho a divisão aqui de 3 por 2. Aqui eu vou ter a multiplicação de 4 por 2, certo? Sem esquecer eles. Eu faço primeiro eles. Vou repetir a base, né? Vou repetir a base que é 10. Sempre vai ser 10 em notação científica. E na multiplicação, soma os expoentes. Na divisão, subtrai os expoentes. Ok? O outro caso, a letra D. Na letra D eu tenho lá, ó, 10, né? 10 vezes 10 elevado a 100, dividido por 5, né? 5 vezes 10 elevado a 30. Beleza? Vou fazer a divisão, ó. Qual a divisão que eu vou fazer aqui? De 10 por 5, né? 10 por 5. Eu tenho 10 dividido por 5. Vou repetir a base, né? A base. Repito a base.
e subtrai os expoentes. Ó. Na divisão é uma subtração, certo? Ó. Na divisão é uma subtração. 10 dividido por 5, 2 repete a base, 100 menos 30, 70, ok? Nessa D tem um pequeno erro aí, mas eu posso consertar e enviar quando for enviar para vocês, certo? Aonde aí no final tem apenas 2 elevado a 70, ok? Continuando, vamos lá. Continuando a nossa aula, tem o seguinte caso, né? Vamos lá, para o próximo slide aí. Vamos para os exemplos. Ela diz o seguinte, ó. Quando Renato entrou na sala de aula, a professora estava apagando o quadro verde. Mas ele ainda pôde ver algo escrito, conforme mostra a figura. Qual é o número que foi apagado? Então perceba lá. Lá vai ter o quê? 3 elevado a 3, né? E um espaço em branco. Com isso, eu tenho que 3 elevado a 3 é a mesma coisa que 3 vezes 3 vezes 3, certo? E não 3 vezes 3, ok? Eu tenho 3 vezes 3 vezes 3 repetido 3 vezes. Esse expoente é a quantidade de vezes que tem a repetição na multiplicação. Fazendo aqui 3 vezes 3, 9, né? 9 vezes 3 eu tenho um valor de 27. Então a resposta ali, letra D, 27, ok? Na outra questão, no outro exemplo, ele tem um valor lá, ó, 13 elevado a 5 vezes 13 elevado a 0 vezes 13 elevado à terceira. Eita, essa daqui tá complicada, né? Mas não, ó. Perceba lá, como a gente falou lá no início, quando eu tenho mesmas bases, né? Ou seja, a base é igual, 13, vou repetir ele, e somar os expoentes, 5 mais 0 mais 3. Então a minha resposta é o quê? 13 elevado à oitava potência, né? A oitava potência. Que seria a letra C, ok? Muito fácil essa questão, né? Vamos passar para a próxima questão. Vamos lá, para o próximo slide. Beleza, olha lá. Na questão 3, ele diz: a professora escreveu a seguinte expressão no quadro negro. Então, qual o valor de M é? Então, ó, eu tenho lá 7, né, elevado a 10 elevado à quinta, dividido por 7 elevado a 48, ok? Para ser um caso mais rápido, eu vou fazer a seguinte questão aqui, ó. Eu tenho que 7, né? Vou colocar os expoentes multiplicando, lembrando que esse caso é a multiplicação, lembrando lá de potenciação, né? Dividido por 7 elevado a 48. Na divisão, eu tenho que 7, repete a base, 10 vezes 5 dá 50, né? Dividido por 7 elevado a 48. Repete-se a base e subtrai os expoentes. Ok? Então eu tenho que 7 elevado a 50 menos 48, 2. Então essa resposta aí seria 7 elevado ao quadrado. Só que lá não tem essa resposta, né? Então eu tenho que fazer isso daqui. 7 ao quadrado é a mesma coisa que 7 vezes 7. Aonde eu tenho o valor de 49, ok? Letra B. Na outra questão da prova Brasil, ele diz o seguinte, ó, N é igual menos 3 ao quadrado, menos 3 ao quadrado. Então o valor de N é, aqui embaixo dá para fazer rapidinho, ó. Então, ó, menos 3 ao quadrado, menos 3, né? Lembrando o seguinte, que é menos 3 ao quadrado. Então, esse quadrado ele está envolvendo o que está dentro desse parênteses. Então, isso daqui vai ficar menos 3 ao quadrado. Todo número negativo elevado ao quadrado, quando está dentro do parênteses, ele é positivo. Então, vai ficar 9, ok? Só que esse caso aqui, esse negativo ele permanece, ok?
Porque esse quadrado só está fazendo relação ao número 3. Então aqui vai ficar 9, ok? Só recapitulando. Essa elevação ao quadrado, ele está fazendo relação a todo o conjunto, porque esse valor está dentro do parênteses, ok? 9 menos 9, eu tenho um valor igual a 0, ok? Espero que tenham gostado da aula, certo? Vamos fazer as atividades e até a próxima semana.